E aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais uma aula de química orgânica, inclusive. E mais uma vez falando de reações orgânicas, parte 3, onde a gente estuda as reações de oxidação em química orgânica e a reação de esterificação. Quando a gente fala oxidação, a gente entra naquele conceito da química geral, de calcular o NOx. Olha a coincidência. Você calcula o NOx, e a gente já estudou isso, para dar o nome de um ácido, por exemplo. Por que é ácido sulfúrico? Por que é ácido hipocloroso? O nome depende do número de oxidação do elemento central. Em orgânica, a gente também aprende a calcular o NOx. Sim, é importante, porque é através do NOx do carbono que você enxerga o que aconteceu no composto. O carbono, ele é o elemento principal da química orgânica. Afinal de contas, nós estudamos cadeias carbônicas. Então, por isso, a gente tem que estudar como é que se calcula o NOx de um carbono. Toda NOx é calculada em cima do número de oxidação. E, basicamente, orgânica, a gente tem 3 grupos funcionais importantes. A hidroxila, a carbonila e a carboxila. 3 grupos funcionais importantes. Hidroxila é quando você tem um carbono associado a OH. Isso vai dar origem a álcool, por exemplo. A carbonila, ela me forma aldeído de cetona. O que é uma carbonila? É um carbono em ligação dupla com oxigênio. E a carboxila é a junção da carbonila com a hidroxila. Por isso que é chamado de carboxila. O carbono, ele tem um número de oxidação em cada uma desses grupos funcionais. E a gente vai aprender a calcular esse NOx. Então, se você tem uma reação orgânica, onde um composto que dê hidroxila, um álcool, se transforma, através dessa reação, em um aldeído, ou em uma cetona, e esse aldeído de cetona depois se transforma num ácido carboxílico, significa que houve uma alteração no número de oxidação desse carbono, e isso explica, então, se aumentou o NOx, é reação de oxidação. Tá? Então, vamos lá. Como é que a gente calcula o NOx? Então, o que a gente vai fazer primeiro? Aqui onde não tem nada, a gente vai considerar que são hidrogênios, tá? Então, aqui você tem o hidrogênio. Vou mudar a cor para ficar só dentro de um padrão. Aqui você tem o hidrogênio. Aqui eu tenho outro hidrogênio. E aqui eu tenho outro hidrogênio. Esses 3 hidrogênios fazem ligações com carbono, ligações covalentes. Então, você tem aqui um par de elétrons compartilhado. Não é isso que a gente aprende em química geral? Esse traço representa uma nuvem de ligações simples. Então, aqui eu tenho outra nuvem. Aqui eu tenho outra nuvem. Aqui eu tenho uma nuvem carbono compartilhando um par de elétrons com oxigênio. Aqui, entre oxigênio e hidrogênio, também tem uma nuvem. Mas como a gente está falando de carbono apenas, então, como esse hidrogênio da hidroxila não está ligado diretamente ao carbono, então a gente não vai mexer nele, não. Então, como é que a gente calcula o número de oxidação do carbono? Através do valor de eletronegatividade. A eletronegatividade é a propriedade no qual um átomo tem facilidade de atrair elétrons de outros átomos para perto dele. Então, quanto mais eletronegativo é um átomo, mais facilidade de atrair elétrons. E cada elétron que ele atrai, ele assume a carga negativa. Então, se ele atrai um elétron,
é um negativo. Se ele atrai 2 elétrons, é 2 negativos. Essa eletronegatividade, ela é um valor igual ao valor do número atômico, da massa atômica. Vem aonde? Na tabela periódica. Linus Pauling determinou os valores de eletronegatividade dos átomos. Então, por exemplo, esses valores, como eu falei para vocês, tabela periódica. O valor da eletronegatividade de hidrogênio é 2,1. Então, aqui, hidrogênio 2,1. Hidrogênio 2,1. A eletronegatividade do carbono é 2,5. A eletronegatividade do oxigênio, 3,5. Presta atenção, jovem. Aí, o que a gente vai fazer? Aqui eu tenho um par de elétrons. Eu vou reproduzir essa ligação hidrogênio-carbono aqui embaixo, tá? Ó, hidrogênio, carbono, uma ligação simples entre eles. O elétron do hidrogênio e o elétron do carbono. Como o carbono tem eletronegatividade 2,5 e comparando com o hidrogênio, que é 2,1, então o carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio, beleza? O que acontece dentro da nuvem eletrônica, então? O par de elétrons não vai ficar do jeito que vocês estão vendo aqui. O par de elétrons tende a ficar mais próximo de quem? Do carbono. Então, é isso que você tem na verdade. Um detalhe interessante. Deixa eu até mudar a posição. Não vou mudar a posição, não. Jovens, a nuvem ela continua aqui, tá? Só que o par de elétrons está mais próximo de quem? Do carbono. Então, o que fica subentendido? Que o carbono, ele ganhou um elétron. Então, fica subentendido que o carbono ganhou um elétron e o hidrogênio perdeu um elétron. Então, o NOx do hidrogênio vai ser mais 1 e o NOx do carbono vai ser menos 1. Entendeu? Então, o carbono, naquela ligação hidrogênio-carbono, o NOx dele, eu vou até botar aqui, ó, é menos 1. Se você reparar, nesse composto aqui, eu tenho 3 ligações hidrogênio-carbono do mesmo jeito. Então, se a ligação hidrogênio-carbono faz com que o meu carbono tenha NOx menos 1, nessa ligação hidrogênio-carbono, eu vou ter um outro carbono, o mesmo carbono com NOx menos 1. Preste atenção. E nessa ligação hidrogênio-carbono, o mesmo carbono com NOx menos 1. Só que tem um detalhe agora. Então, eu vou até botar a nuvem aqui verde, porque para não haver uma pequena confusão ali. Ó. Verde e verde. Só que agora eu vou escrever aqui embaixo. Eu tenho uma ligação carbono simples com oxigênio. A gente viu também que o NOx do carbono é 2, o NOx não, perdão, a eletronegatividade do carbono é 2,5. Pessoal, se tiver uma dúvida, interrompam, por favor, tá? E oxigênio 3,5. Pode até mandar no chat, porque eu não sei se meu áudio está muito legal, não. Tá? Mas não tem problema, pode mandar no áudio aqui, que eu acho que vai fluir, caso vocês não entendam. Vou botar o par de elétrons aqui. Porra, cadê? O par de elétrons aqui. O oxigênio é mais eletronegativo que o carbono, não é? O que vai acontecer agora? O elétron, o par de elétrons vai ficar assim. Mais próximo de quem? Do oxigênio, pelo fato do oxigênio ser mais eletronegativo. Então, na ligação carbono-oxigênio, o carbono perde um elétron para o oxigênio. Então, o carbono ali assume NOx mais 1. Então, aqui, ó, carbono tem NOx mais 1. Nessa nuvem aqui. Confusão, né?
qual vai ser o NOx do carbono, então? A soma de todos os NOx das suas respectivas ligações. Então, esse carbono aqui, ele vai ter o NOx como a soma de todos os seus NOxes. Vamos lá. Quais são os NOx do carbono ali? Ó? Menos 1, menos 1, menos 1 e mais 1. Todos concordam que os NOx do carbono vão ser... Então, quanto é que vai dar o NOx desse carbono? Agora é uma operação matemática. Menos 1 com menos 1, menos 2, com menos 1, menos 3. Menos 3 mais 1 dá quanto no total? Menos 2. Então, esse carbono tem NOx menos 2, tá? Vamos limpar essa bagunça? Para calcular o NOx desse carbono aqui agora, como é que a gente calcula? Vamos lá. Vou trazer a ligação aqui para baixo. O carbono... Opa! O carbono está fazendo uma ligação dupla com o oxigênio. Então, aqui tem o hidrogênio. Aqui tem outro hidrogênio. Deixa eu só marcar aqui, pessoal, para a gente não esquecer. O NOx desse carbono aqui, o total foi menos 2 que a gente achou. Então, vamos lá. A questão do par de elétrons, né? E as respectivas eletronegatividades. A gente já viu que hidrogênio é 2,1, 2,1, carbono 2,5, oxigênio 3,5. O que vai acontecer, pessoal? Vamos lá, no automático. Hidrogênio menos eletronegativo do que esse carbono, então o carbono ali tem NOx menos 1. Todos concordam? Nessa nuvem aqui. A outra nuvem é igualzinha, então o carbono também é menos 1, concorda? Só que agora tem essa nuvem aqui, carbono duplo oxigênio. Na nuvem dupla carbono-oxigênio, esses dois elétrons aqui, que são do carbono, mas estão compartilhados, eles vão ficar mais próximos do oxigênio pelo fato do oxigênio ter maior eletronegatividade. Então, o oxigênio vai ter NOx menos 2, que a gente já está acostumado a ver, né? Até na química geral. E o carbono vai ter NOx aqui mais 2. Então, como é que fica o NOx do meu carbono nessa estrutura aqui? Ó? Menos 1 com menos 1, menos 2. Menos 2 com mais 2 dá quanto? Dá 0. Então, o NOx desse carbono aqui é 0. Aí você fala assim, pô, cara, então se eu tiver um álcool e tiver uma reação química que esse álcool se transforma em um aldeído ou cetona, observa que o número de oxidação aumentou. Então, ele sofreu oxidação. Por isso que a gente vai estudar, o álcool se transforma em aldeído, o álcool se transforma em cetona. Por isso que é chamado reação de oxidação. Se você olhar, calcular o NOx aqui, vamos calcular o NOx rapidinho, não vou nem... Porque é questão de treino, ó. Aqui esse oxigênio tem NOx, tem eletronegatividade 3,5, carbono 2,5, o outro oxigênio 3,5, o hidrogênio que está aqui tem eletronegatividade 2,1. Vamos calcular o NOx? Ligação hidrogênio e carbono. O carbono é o mais eletronegativo. Então, ele fica com NOx menos 1. Aqui eu tenho uma ligação carbono simples oxigênio. Quem é mais eletronegativo? O oxigênio.
Então, se o oxigênio é o mais eletronegativo, o carbono é o positivo. NOx mais 1. E aqui o carbono com oxigênio, é uma dupla. Então, na verdade, o carbono perde 2 elétrons para o oxigênio, pelo fato do oxigênio ser mais eletronegativo. Então, o NOx do oxigênio aqui é menos 2, e o do carbono aqui é mais 2. Então, você tem menos 1 com mais 1 é 0. 1 mais 2. Então, o NOx desse carbono aqui, vamos apagar todo mundo, só para... Mais 2. Aí você fala, não, então, se o cara que é uma cetona, um aldeído, ele se transforma através de uma reação orgânica em ácido carboxílico, é porque aqui também aconteceu uma oxidação. Então, isso é a reação de oxidação. Álcool se transforma em aldeído cetona, aldeído cetona se transforma em ácido carboxílico. Tá? Agora que a gente tem esse entendimento, então vamos ver esses mecanismos de reação. São 3 tipos de oxidação. A oxidação branda, a oxidação enérgica e a ozonólise. Tá? Oxidação branda, oxidação enérgica e ozonólise. Qual a diferença entre eles? Bom, o nome brando fica fácil da gente entender, né? Fogo brando, fogo baixo, pouca energia. Raciocine, é tão pouca energia que essa energia ela se converte, ela tem quantidade energética eu tenho que mostrar isso para vocês também. A gente está falando de um alceno, que você tem a ligação π sigma. Não custa lembrar que nesses compostos de ligação dupla, ó, π sigma. Ali diz que a oxidação branda vai romper apenas a π. Quando você rompe apenas a π, só sobra a sigma. Dá uma olhada nos carbonos. Os 2 carbonos, que fazem 4 ligações, olha lá, vamos raciocinar aqui, eu quero que vocês pensem comigo aqui. Falou o quê? A oxidação branda rompe a π, ou seja, rompe uma delas. Os 2 carbonos vão ficar com as chamadas valências livres, faltando ligação. Então, você vai ter o acréscimo de 2 grupamentos aqui, a gente já estudou isso, na reação de adição, que vai formar um novo composto. Então, quando você rompe a π, os 2 carbonos com valência livre, ali onde tem a valência livre entra alguém. Na ozonólise, eu quero que vocês observem, de novo eu tenho o meu alceno, tá? Aqui, ó. Olha o que ele fala agora. Quebra da ligação π sigma. Caramba, então agora você vai ter a quebra da π e da sigma. Aí você usa a inteligência. Se você quebra a π e a sigma, qual é a lógica? Rompeu 2 ligações. Então você vai formar 2 novos compostos. Se você quebra π e a sigma, você está quebrando a cadeia em 2 partes. Se você quebra a π, você não quebra a cadeia. Você só deixa os 2 carbonos vizinhos com valências livres para você completar com alguma coisa. Então, a ozonólise e a oxidação enérgica, as duas quebram a ligação π sigma. O que vai determinar a diferença entre eles, entre a ozonólise e a oxidação enérgica, primeiro, a ozonólise vai precisar de ozônio.
E a oxidação enérgica vai precisar de permanganato, potássio, cromato, mas os produtos a serem formados. Então, preste atenção, não é difícil, mas é aquela coisa meio que memorizada, tá? Então, vamos ver a oxidação branda. Você vai ter o permanganato de potássio, que é um agente oxidante, facilita a oxidação, ajuda a mudar o número de oxidação do carbono, né? Afri meio neutro, chamado reagente de Bayer. Aqui mostra o que acontece com o permanganato. Ele se decompõe em óxido de potássio, óxido de manganês 4 e 3 oxigênio. Esse oxigênio que está aqui em colchetes, a gente chama de oxigênio nascente. O oxigênio para mostrar que é uma reação de oxidação, tá? E na oxidação, o permanganato de potássio, que é violeta, ele fica incolor. Então, é isso que diferencia o alceno, o hidrocarboneto de ligação dupla, do ciclo alcano, que é isômero desse alceno. Quando a gente falou de isomeria, lembra? A gente falou de carbonos, hidrogênios e oxigênio, mesma forma molecular. Então, se esse meu alceno tem 3 carbonos e 6 hidrogênios, o ciclo alcano, que é a cadeia fechada, também tem 3 carbonos e 6 hidrogênios. Então, se você tiver 2 frascos incolores, um é o alceno e o outro é ciclo alcano, como é que eu diferencio um do outro? Permanganato. Com permanganato é violeta, no alceno vai acontecer a reação química, ele muda de cor, ele descolore. Enquanto no ciclo alcano, você joga o permanganato e ele não muda de cor. Se ele não muda de cor, é porque aconteceu a reação, tá bom? Basicamente é isso. Mas vamos lá, o que acontece na oxidação branda de alcenos? Você forma um diol vicinal. Diol, 2 álcools, vicinal, carbonos vizinhos. Então, ali onde aconteceu a quebra da ligação π, eu vou mostrar para vocês aqui, moçada, ó. Quebrou a π. Valência livre, valência livre. Como é uma oxidação branda, vai haver a formação de 2 álcools, o diol vicinal. Olha os 2 álcools aqui, ó, lado a lado. Então, o alceno se transforma em um diol. O nome desse cara é propeno. O nome desse cara aqui é propan 1,2 diol. Propan 1,2 diol. Tá? Então, é isso que a gente vai ter. O rompimento só da π. Os 2 carbonos que romperam a π, valência livre, vai formar um diol vicinal. Tá bom? E no ciclo alcano, a cadeia fechada, a reação não acontece. Tá? Então, essa é a oxidação branda. Na ozonólise vem de ozônio, né? Você quebra π e a sigma. Então, você vai ter esse rompimento aqui. Quando você rompe 2 ligações, você vai ter dupla valência livre. Então, você vai precisar de ter alguém que faça 2 ligações, ou 2 alguéns, digamos assim. Mas você tem um ozônio, né? São 3 oxigênios. Então, um oxigênio do ozônio vai vir para cá, que vai ser fortemente atraído. E ali, ó, C dupla O. Formou o primeiro composto. O segundo oxigênio, aqui também, quando rompeu a π sigma, olha os elétronzinhos aqui, ó. E não se esqueçam que esses elétrons estavam nessa nuvem aqui, pessoal. Aqui e aqui. Então, o segundo oxigênio vem para cá. Dupla O. Formou-se 2 substâncias. A primeira substância essa aqui, e a segunda substância essa aqui. Que 2 substâncias são essas? Vamos olhar lá do lado dos produtos. A primeira, isso aqui é uma carbonila. Opa, oxidação, né? E essa carbonila está localizada num carbono
secundário. Como essa carbonila está localizada no carbono secundário, então aqui nós temos uma cetona. Aqui, ó, carbonila. Só que esse carbono aqui é um carbono primário. Vai formar um aldeído. Bom, professor, são 3 oxigênios. E aí? O terceiro oxigênio, ele vai para a água. Por quê? Porque, na verdade, ele diz o que aí na definição? Forma um ozonídeo ou ozoneto, que é um composto intermediário. A gente não precisa mostrar para vocês. Vai ser um composto fechado, a água quebra esse composto, então esse terceiro oxigênio do ozônio vai para a água. Aí ele aparece aqui, ó, formando água oxigenada. Então, nesse processo da ozonólise, você pode formar até 2 cetonas. Pode formar 2 aldeídos. Tudo vai depender do carbono que você tem depois que você quebra. Se você quebrou e formou primário e primário, são 2 aldeídos. Se formou um primário e um secundário, aldeído e cetona. Se forem 2 secundários, 2 cetonas. Tá? Deixa eu mostrar então aqui no slide. Vocês vão ter acesso a esse slide. Vai acontecer isso aqui, ó. Rompeu os 3 oxigênios, ó. O primeiro, o segundo e o terceiro. Essa é a ozonólise, tá bom? O zinco está aqui como catalisador, tá? Não se esqueçam disso. A oxidação enérgica, você vai usar o permanganato de potássio como agente oxidante, mas pode ser também o dicromato de potássio, concentrado, quente, meio ácido. Então, energia pra cacete. É tanta energia que você consegue quebrar a cadeia em 2. Tá? Pode formar ácido carboxílico, cetona, gás carbônico e água. Vamos ver exemplo? Aqui, de modo geral, o rompimento da ligação, cetona e ácido carboxílico. Então, vamos lá. Primeiro exemplo. A gente tem aqui, vamos lá, um propeno. Aliás, o buteno quebrou a ligação, dupla, né, a pi sigma, 2 valências livres, o oxigênio nascente, dupla O. No mesmo carbono, quebrou 2 ligações, 2 valências livres, duplo oxigênio. Aí que é interessante. Quando você tem a oxidação enérgica, um dos oxigênios vem para esse hidrogênio aqui, ó. Porque, olha só, o hidrogênio ele é positivo, né? Lembra do óxido de hidrogênio mais um? E o oxigênio fica fortemente atraído por positivos. Então, na oxidação enérgica, você vai formar um ácido carboxílico, que vocês viram tem NOx maior ainda. Lembra quando a gente botou hidroxila, carbonila e carboxila? A oxidação enérgica é tão enérgica e esse permanganato de potássio, que é um agente oxidante, vai estar muito concentrado, então ele vai oxidar muito o composto. Por isso que forma ácido carboxílico. É o que vocês observam aqui, ó. Isso aqui é um composto. E esse aqui é outro composto. Aí preste atenção. Esse composto aqui, olha lá, carbonila. Esse carbono é o quê? Secundário. Então nós temos a cetona, só para não ter dúvida. E aqui, é muito fácil identificar. Isso aqui é um ácido carboxílico.
tá? É um ácido carboxílico, tá bom, galera? Só que orgânica tem um problema, e é isso que os alunos têm dificuldade. Cuidado. Se o carbono que rompe a ligação é um carbono terminal da pontinha da cadeia, então não vai haver a formação de ácido carboxílico, de cetona. Vai formar esse composto aqui, ó. H2CO3, que é o ácido carbônico. Que quando não está sob pressão, quando está nas condições ambientes, ele se decompõe em CO2 e água. Então, se você tiver um propeno, o carbono que rompeu a ligação π-sigma, se ele for carbono de ponta, ele vai formar ácido carbônico, CO2 e água. Tá bom? Essa que é a grande merda. É o nosso grande problema. Vamos lá. Vamos falar da oxidação dos álcools. Quando você tem um álcool primário, esse álcool primário, aqui, por que é um álcool primário? Porque o carbono da hidroxila é um carbono primário. Esse álcool primário sofre oxidação, ele se transforma em aldeído. Lembra que a gente falou lá no início? Um álcool se transforma em aldeído, então aconteceu uma oxidação. Mas aí pode vir a acontecer uma outra oxidação e o aldeído se transforma em ácido carboxílico. Se você partir de um álcool primário. Se você partir de um álcool secundário, aí esse álcool secundário, ele sofre oxidação e se transforma direto em cetona. Eu lembro que na prova de orgânica da faculdade, a gente falava assim, cetona secundária. Cetona secundária. E sempre tinha um com trocadilho, né? E falava assim, cetona, C de secundária. Enfim, é o ser humano, né? Vamos lá então, pessoal. Vamos ver aqui exemplos. O etanol é um álcool primário. Vai sofrer oxidação. Repara que a quantidade de carbonos não muda, só muda ali, ó, de hidroxila vira carbonila. Essa aqui é o aldeído. Tá vendo? E esse aldeído, se sofrer uma nova oxidação, se transforma em ácido carboxílico. É o que acontece com o vinho. O etanol do vinho, se você permitir a entrada de oxigênio, ele se converte ao aldeído e depois em ácido acético, ou vinagre. Então o vinho fica com gosto ruim. Por isso que a gente bota a rolha para evitar a entrada de oxigênio. Por isso que abril é bom você beber logo. Caso você deixe mais um pouquinho, isso foi até questão de prova. Você retira esse vinho de uma garrafa maior, ponha num frasco, numa garrafa menor. E fecha com uma rolha geladeira. Por quê? Numa garrafa menor, você vai ter a menor quantidade de espaço vazio, sem líquido, só que naquele espaço vazio tem oxigênio. E esse oxigênio pode oxidar o álcool etanol presente no vinho e fica com gosto ruim, tá bom? Agora, um álcool secundário, ou álcool isopropílico, olha onde está a hidroxila. Oxidação se transforma numa cetona, tá? Então, tá aí as oxidações de álcool. E lembrando que o álcool terciário, ele não... Professor. Oi, fala, Bia. Tá recebendo mais um O, fica só. Entendi. Não entendi a pergunta. Pode repetir, por favor? Tipo, é OH. Aí você adicionou um O. Não era pra ficar, sei lá, 2 O. Aí você tirou e ficou um O só. Entendeu? Não, porque na verdade eu nem mostrei isso. Nesses mecanismos de oxidação, você tem a saída de um grupamento de 2 hidrogênios e um oxigênio. E não ficam 2 Os. Esses 2 Os só ficariam se esse carbono da hidroxila fosse um carbono de ponta, carbono terminal.
Se você bota um outro oxigênio aqui, esse carbono ficaria com 5 ligações. E se você bota um oxigênio aqui, 2 oxigênios, não existe essa ligação entre 2 oxigênios, entre um e o outro dentro de um composto orgânico. Então, assim, para a nossa prova, que é uma prova múltipla escolha, eu sugiro que vocês apenas memorizem isso. Álcool primário se oxida, aldeído se oxida ácido carboxílico. Álcool secundário se oxida, vira cetona. Porque existe um mecanismo de reação que é mais complexo. E a gente não teria tempo hábil para ver os mecanismos de reação. O mecanismo de reação a gente estuda em provas discursivas, com provas de vestibulares para medicina e nutrição. Por isso que eu nem me aprofundei, entendeu? Entendi. Vamos lá, então. Esterificação é quando você tem um ácido carboxílico que reage com álcool formando éster e água. Então, aqui eu tenho um ácido carboxílico, um álcool, produto, reação em meio ácido. E quando a gente sabe que quando você tem um ácido na parada, você forma água. Então, os produtos formados serão éster e água. Um detalhe interessante, a gente sabe que para formar água, a gente estudou desidratação, né? Uma espécie cede o íon H+, a outra espécie o íon H-. Como o ácido carboxílico é um ácido, parece redundante, mas a lógica é, ácidos liberam íons H+. E se o ácido carboxílico libera o íon H+, o álcool libera o íon H-. Olha lá, o H+ do ácido, o H- do álcool para formar a água. Aí observem que sobrou uma parte do ácido carboxílico. Isso é chamado de carboxilato. Ele vai aparecer lá no éster. Aqui, ó. E sobrou uma parte do álcool, que também vai aparecer no éster. Então, esterificação basicamente é isso. Tá? Claro que, de novo, com exercícios, a gente tem um entendimento melhor dessa parte. Tá? Só que, eu já comentei isso, a prova de vocês não tem muitos exercícios, né? Porque reações orgânicas é um assunto novo. Então, fica um pouco complicado para a gente conseguir entender, tá bom? Vamos para a última parte de reações orgânicas. Vamos compartilhar aqui. É a parte 4. Grupos dirigentes, reação de saponificação e reação de derivados de Greenhardt. Gente, o que é um grupo dirigente? Eu não sei quantos de vocês está tirando carteira, ou tirou carteira, ou tem alguma noção básica de leis de trânsito. Quando um agente de trânsito faz um determinado sinal, ele está direcionando para onde você deve estar indo. Exemplo, você está vindo da Nilo Peçanha, ali em frente à Calunga ali, você tem um sinal. Vamos imaginar que tem um agente de trânsito em pé ali no meio. Aí ele, com o apito dele, os carros estão vindo, você está lá dirigindo o seu carro, ele faz um gesto apontando para você, ao invés de seguir pela Nilo Peçanha, para você desviar para a direita para pegar a Taíde Pimenta de Moraes, que é aquela transversal. Então, vamos concordar que você estava indo por um caminho e você viu algo que te apontou para onde você deve ir. Então, ali ele está sendo um dirigente. Quando você tem um anel aromático, a gente sabe que os carbonos do anel aromático, cada um deles tem um hidrogênio, né? Imagina que no carbono do topo, da ponta, você tem alguém ali que vai dizer para você, quando a reação acontecer, na hora de você tirar o hidrogênio, você vai tirar o hidrogênio da posição orto ou da posição para. Já esse outro grupamento aqui,
Qual é o hidrogênio que eu devo tirar? É aleatório? Não. O hidrogênio da posição meta. Então, vamos mostrar para vocês isso? Né? A tal da dirigência em anéis aromáticos. Então, tá vendo? Vamos brincar aqui, ó. Esse aqui é o meu X. Ele vai ser o meu dirigente. Então, dependendo de quem tiver aqui, o hidrogênio que eu vou tirar, ou eu tiro da posição orto, quer dizer, os dois que estão logo consecutivos, ou você vai tirar da posição para, ou você vai tirar da posição meta. Quando eu falo tirar, é aquele hidrogênio que a gente substitui. Então, por isso que é chamado de dirigente. Quem estiver ali em cima vai indicar o caminho que você deve seguir. Eu vou falar para vocês, é meio sinistro esse assunto. Mas a gente vai tentar dar uma clareada aí para ficar mais simples para vocês, tá bom? Então tá ali o orto meta para o dirigente. Então você tem duas categorias de dirigente, os orto para e o meta dirigente. Quem são os dirigentes orto para? Vamos lá, vamos brincar aqui. Amônio, hidroxila. Aqui, se você tiver um éter, né? Aqui um carbono, OCH3, radicais alquilas. Eu já vou ensinar um bizu para vocês disso. Os ortoparodirigentes sempre são caras de ligação simples. Não pode ter duplo ou triplo. Então, se você tiver no seu anel aromático, vai aparecer o exemplo ali. Tá vendo esse cara aqui? Preste atenção, varão. Isso aqui não é um radical metil. É um radical metil, né? Radical alquila, metil, etil, propil, ligação simples. Vamos lembrar, isso aqui é reação de nitração, onde você vai substituir um dos hidrogênios do anel aromático por um grupo nitro. Vocês devem lembrar dessa reação. Vamos relembrar. O que a gente faz? Na verdade, o ácido nítrico é HONO2. Esse NO2 vai vir para o lugar de um desses hidrogênios aqui. Quando a gente aprendeu isso, a gente falou, é aleatório, pode ir qualquer hidrogênio que não faz diferença, que eles são iguais. Só que agora você tem um dirigente, e esse dirigente é orto-para. Já ensinei para vocês o segredo. Orto-para, ligação simples. Então, o que vai acontecer? Qual o hidrogênio que vai ser substituído? Ou os da posição orto, ou os da posição para. Preferencialmente a orto. Tá? Então, ó, ali, ó, tá vendo? O NO2 que estava aqui. Opa, cadê? O NO2 que estava aqui, ele foi substituído, ele trocou de posição com o hidrogênio da posição orto. Por isso que ele apareceu aqui. Então, isso é orto meta para dirigência. Você avalia primeiro quem é o dirigente. Bom, esse cara aqui... E a ligação simples. Orto para. Preferencialmente orto. Logo do lado. Ou para embaixo. Tá? Meta dirigente, você fala, pô, Arruda, eu não estou vendo ligação dupla. Jovem, aqui o meta dirigente é ligação dupla. Entre o nitrogênio e o oxigênio aqui tem uma ligação dupla. Aqui também tem uma ligação dupla. Aqui tem uma ligação dupla. Aqui tem uma ligação dupla e aqui tem uma ligação tripla. Então, se o seu dirigente for um desses caras aí de ligação dupla ou tripla, o que vai acontecer? Ô, maluco, olha aqui o exemplo, ó. Esse cara aqui é um ácido carboxílico. Então, ele é meta-dirigente. Então, o hidrogênio que você vai substituir, ou você vai enfiar, com todo respeito, aqui nesse hidrogênio ou nesse. Posição meta. Vamos acompanhar. Olha lá. Tá vendo? Aqui está até errado, pessoal. Aqui não é CH3, não. Deixa eu consertar agora que eu vi isso. Também, quem sabe, faz ao vivo, bicho. Já diria o Faustão. Aqui você tem, ó. Cadê a caneta preta?
O dupla O. Vou até consertar o slide para vocês não terem problemas. Aí eu boto depois. Tá? Mas está vendo aqui o NO2? Tá bom, galera? Então, isso é ortometa para dirigência. Se é simples, orto para. Se é duplo ou triplo insaturado, meta dirigente. Tá bom? Reação com compostos de Greenhardt. O que é um composto de Greenhardt? O composto de Greenhardt, ele tem essa estrutura aqui, ó. Ele tem um radical que pode ser metil, etil, propil, um magnésio X. X é um halogênio. Isso é um composto de Greenhardt. Tá aqui, radical alquila, magnésio, halogênio. Aqui, aquele joguinho da memorização de novo. Se você tiver um aldeído de um carbono metanal com Greenhardt, vai formar um álcool primário. Qualquer outro aldeído com Greenhardt forma álcool secundário. Cetona com Greenhardt forma álcool terciário. Eu poderia fazer até vocês memorizarem isso. Eu não quero fazer isso. Eu quero mostrar para vocês o caminho da reação, que é o que interessa. Tá? Vocês podem memorizar, nada impede vocês de memorizar, tá bom? Rapaz, olha aí a reação. Papo de doido, parece até prova de vestibular, ou a nossa querida IMITA. O IME, você já apresentou esse conteúdo de reações orgânicas. Então, vamos dar uma olhada? O que acontece aqui? O ponto mais fraco de uma cadeia carbônica é a ligação π-sigma. Então, aqui eu tenho uma ligação π, que eu rompo. Rompendo a ligação π, você vai ter esse carbono aqui com valência livre, uma valência livre, e esse oxigênio aqui também com uma valência livre. E o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui um radical metil, e eu tenho aqui o brometo magnésio. Aí vai acontecer uma atração ali. Esse oxigênio aqui é negativo. Cara, metal é positivo. Então, o metal, MgBr, só o Mg que é o metal, tá? Porque tem um detalhe aqui que é bom a gente falar. O NOx do magnésio é mais 2. Ele é do grupo 2A. O NOx do bromo é menos 1. Se você fizer o saldo aqui, mais 2 com menos 1, dá mais 1 positivo. E o oxigênio, por ser muito eletronegativo, tem carga negativa. Então, esse MgBr, que vale mais 1, ele vem para cá. Ó. Olha ele aqui. E o CH3, já que esse cara é positivo, o CH3 está ligado a ele, só pode ser o quê? Negativo, concorda? E o carbono é positivo em relação ao oxigênio. Então, você vai ter esse carbono aqui recebendo esse radical metil aqui. Olha ele aqui. Isso aqui é um composto intermediário. Não é ele que me interessa. Aqui, esse composto intermediário vai sofrer uma hidrólise. Ou seja, a água vai quebrar esse composto. Quando quebra, forma 2. Ah lá, a água, lembre que é H2O. Quando você quebra, o MgBr vai embora, o oxigênio fica com valência livre, o hidrogênio que é positivo fica com hidrogênio. E a hidroxila vai para o MgBr que saiu daqui. MgOHBr. Então, o que eu tenho? Ó, agora vai aparecer alguns desenhos ali para te facilitar. Rompimento da π, o MgBr, CH3, CH3. Para formar o composto etanal, que é um aldeído, lembra? Brometo de metilmagnésio, é meu composto de Greenhardt. Brometo de metilmagnésio vai formar um álcool secundário, o álcool isopropílico. E um composto inorgânico chamado brometo básico, por causa da hidroxila, de magnésio. Então, essa é a reação de Greenhardt, que é treino também. Nunca caiu na prova da SpaceX. Que não sejamos surpreendidos esse ano, tá bom?
Um segundo exemplo, agora eu tenho uma cetona. Vai ser o mesmo caminho, pessoal. Rompimento da pi. Esse oxigênio aqui é negativo. Vai ficar negativo. E o carbono vai ficar positivo. Agora eu tenho um cloreto de etilmagnésio. Esse cara aqui é o positivo. Eu já expliquei para vocês por quê, né? Magnésio mais 2, cloro menos 1, saldo positivo, ele vai vir para cá. E esse radical aqui, que é o etil, ele vai vir para cá. Reparem, ó, CH2, CH3. CH2, CH3. Composto intermediário, que vai sofrer hidrólise e vai formar um novo composto. Então, vamos lá. Rompimento da pi apenas. Ali o cloro-magnésio. Cloro-magnésio. Radical etil. Radical etil. Acontece ali a hidrólise, né? O hidrogênio vai ser fortemente atraído pelo oxigênio e o radical e a hidroxila vai se juntar ao cloro e o magnésio. Então, a propanona vai reagir com cloreto de... Aqui está metil, é etil animal. Espera aí. Cloreto de etilmagnésio. Propanona vai se transformar no cloreto de etilmagnésio e no 2-metilbutan 2-ol. Vou dar uma opinião sincera. Eu acho pouco provável que caia essa reação, mas está dentro do grupo de reações orgânicas. A gente tem que ver. Eu acho pouco provável cair, mas que não sejamos surpreendidos. Por que o oxigênio se divide ali? Na onde? Me ajuda aí. Oxigênio não, hidrogênio, falei errado. Porque sai um H de um e vai para o outro, lá para o CH. Você está falando no finalzinho aqui? Do primeiro. Do primeiro exemplo. Primeiro exemplo. Espera aí, deixa eu voltar lá então. Não, é aí mesmo, é nesse segundo. É o primeiro exemplo daquela parte lá, daquele A primeira slide. parte da reação, então, vamos lá. Bom, rompeu aí. Aqui não rompe a pi sigma, só a pi. Quando rompe só a pi, esse oxigênio aqui fica negativo 1. Concorda? Ou você não entendeu por que ele fica negativo 1? Não entendi muito bem, não. Então eu imaginei que aí que está o problema. Quando você tem o carbono fazendo as duas ligações com o oxigênio, o NOx do oxigênio é menos 2. Porque os dois elétrons do carbono ficaram mais próximos dele. Quando você rompe a ligação π, esse elétron volta para o carbono. Então, o oxigênio, ao invés de ter menos 2, ele vai ficar menos 1. É a tal da valência livre do carbono. Que você já, exemplo, você já deve ter visto em questões, isso aqui, ó, C dupla OH. Quando o ácido libera o íon H+, esse hidrogênio vai embora. Aí, tá vendo? O oxigênio não perdeu uma ligação? Pelo fato de ele ter perdido uma ligação, ele fica com o NOx menos 1. Então, por isso que o oxigênio fica negativo. Quando o oxigênio fica negativo, essa parte aqui é positiva. Se essa parte é positiva, por quem que ele vai se atrair? Pelo negativo do outro composto. Então, o MgCl vem para cá. E aqui, essa parte aqui, já que o MgCl é positivo, essa parte aqui só pode ser a parte o quê da molécula? Negativa. E já que o oxigênio aqui é negativo, o carbono aqui vai ser o quê? Positivo. Então, esse grupamento que é negativo é atraído pelo carbono e ele aparece aqui. Aí você havia falado a questão da divisão do hidrogênio. Me ajuda? Em que parte está? É aqui no início, então, nessa parte aqui. Correto? É. Então, mas aonde que eu tá?
havendo essa divisão que eu não Porque enxerguei. quando você tipo, integrou elas ali no. Tipo, o o H2C e o CH3. Porque não era assim. Aí um hidrogênio do primeiro foi pro segundo. Eu não entendi por que que ele faz isso. E não só bota ali, entendeu? Não, ele não foi, não. Aqui, ó, 2 hidrogênios aqui, 3 aqui, certo? Certo. Quando você coloca aqui, o que que aparece? 2 hidrogênios, 3 hidrogênios. Mas ele troca. Esse, Ah, esse vai, H3 fala. é um. Ah, eu acho que. Deixa eu ver se eu entendi. Na verdade, quando ele vem para cá, não é aqui que quebra a ligação? Quebrou aqui, não quebrou? Esse carboninho aqui que vai ficar com valência livre, já quebrou a ligação. Então, esse carbono, deixa eu ver se eu entendi. É este aqui, ó. Não é esse que entra, porque esse já está completo. Ele já está com as 4 ligações. O carbono do grupamento que entra na outra cadeia é esse carboninho aqui, ó. Ó, CH2. É ele que estava com a valência livre. Por isso que é ele que entra. Eu não sei se foi isso que você me perguntou, foi? Foi, mas por que que então o H2 vai primeiro? Se ele. Não, então justamente. Boa, ó, eu acho que agora eu entendi. O carbono tem que ter quantas ligações? 4, concorda? O hidrogênio, você está falando, não é que o hidrogênio vai primeiro, é porque o carbono que tem 2 hidrogênios está faltando uma ligação. É quem falta a ligação que se encaixa no outro para poder completar a ligação. E o fato de ter escrito H2C é a mesma coisa que CH2, não interfere, entendeu? Eu acho que você não entendeu. Ah, tá. Então tanto faz. Tanto faz. Ah, Exemplo, se tá. você tem um é CH2 e o outro CH3, quem é que está faltando ligação? O CH2 ou o CH3? Repete, que eu não vi Se direito. você tem assim, um cara é CH2 ligado a um CH3, na hora que ele for encaixar numa cadeia, quem é que encaixa na cadeia? É o que tem menos ligações, concorda? Para completar a ligação. Então, por isso que entra o CH2. E o fato de estar invertido realmente não interfere. Tá? O que importa é você sempre verificar que esse cara aqui tem 2 ligações, esse cara aqui é positivo, é negativo, perdão, ele vai vir para cá, e outro cara que é positivo vai vir para cá. É sempre assim, positivo de um com negativo do outro. Por isso que foi importante a gente aprender NOx. Ó, o oxigênio é negativo e o carbono é positivo. Aqui, como tem o metal, ele é o positivo, e esse aqui é o negativo. É isso que a gente tem que saber sempre. Se a gente souber quem é o positivo e quem é o negativo, dupla troca, positivo de um com negativo do outro. Entendeu? Aí a dupla troca sempre vai ser com C e o O? Ou pode Uhum. ser com outras coisas? Porque, assim, a troca sempre acontece em quem tem a ligação pi, porque é ela que é quebrada. Você quebrou a ligação ali, então você vai fazer novas ligações. Entendi. Porque, tipo assim, Uhum. no caso, ó, você sabe que o NOx é negativo. Aí você Uhum. sabe que é negativo e vai fazer ligações. Só que se a ligação dupla for sem ser com O, se for com outro elemento, que eu não sei, assim, o sinal. Aí você vai ter que calcular o NOx pela eletronegatividade. Exemplo, você falou um outro elemento. Não vai aparecer outro elemento ali. Se aparecer, exemplo, aparece um cloro. Vamos lá. Já não seria ligação dupla, seria ligação simples, porque o cloro só faz uma ligação. Então não haveria o rompimento da ligação. Só pode acontecer com 2 possibilidades. Ou carbono com oxigênio ou carbono com outro carbono. Não existe outra possibilidade. Porque essas reações só acontecem se você tiver a ligação dupla. Porque a ligação dupla ela é chamada de quê? Pi sigma. E a gente aprendeu que a ligação sigma ela é muito o quê? Muito frágil, então é muito fácil de ser rompida. Aí você tem a possibilidade de encaixar ali e a reação acontece. Mas se Entendeu? for outro carbono, aí qual seria o sinal? Seria Não, positivo ou aí que negativo? tá. Se fosse outro carbono, a gente viu isso lá nos alcenos.
ia formar, não aconteceria essa reação aí para início de conversa. Essa reação só acontece com compostos que têm oxigênio. Quando você tem carbono dupla carbono, aí você tem aquelas outras reações que a gente viu. Oxidação branda, oxidação enérgica. São muitas reações, vamos ser sinceros. Então, até aprender todas, putz, eu estou passando para vocês, mas eu acho, eu tô dando um chute aqui, ele não deve cobrar ainda esse ano esse tipo de reação, que é um assunto que voltou, é um assunto novo. Então, para cobrar isso, geralmente quem cobra isso é prova de IME e provas de vestibulares, que a gente bate bem isso aí. Então, assim, uma sugestão, dá uma estudadinha em reações orgânicas. Foi, de novo, eu programei uma aula de exercício, nós vamos ter algumas aulas de exercício até a prova. E eu quero treinar com vocês reações orgânicas. A preocupação sua é super normal. Não ache que você está sozinho nesse meio, não. Os alunos que fazem vestibular também ficam desesperados com esse assunto. Tudo bem? Tudo bem, tenente? Beleza. Show. Vamos falar da saponificação para encerrar. Saponificação é a produção de saponáceos. Saponáceos são sabões. Essa reação, ela não deve cair mesmo. Você saber o mecanismo de reação, apenas. Essa estrutura que vocês estão vendo toda doida aqui, à esquerda, isso aqui é um triglicerídeo. Óleo, vegetais, pode ser uma gordura, tá? Essa estrutura é louca. Basicamente, o que acontece? Esse triglicerídeo vai reagir com uma base forte. Vai formar um álcool e vai formar um sabão. No primeiro momento, vocês não estão enxergando. Eu vou mostrar para vocês o que acontece ali. Ó. É um triglicerídeo. Olha onde vai quebrar a ligação. Então, vamos lá. Vamos brincar aqui. Ó. Essa parte aqui está aqui. Aí, repare que são 3 mols de hidróxido de sódio, 3 hidroxilas. Olha as 3 hidroxilas aqui. E a parte que restou, que é essa, porra, desenhei mal pra cacete. A parte que restou, que é essa, ela vai aparecer aqui, porque ela vai se juntar com os 3 sódios da base. Pessoal, só em provas mais avançadas de química que você vê esse tipo de reação. Ele comenta a reação, mas ele fala o seguinte, que é um óleo vegetal que vai reagir com uma base para formar o glicerol ou propanotriol e o meu sabão. Agora, desenhar a reação vocês não precisam saber. Eu estou mostrando para vocês apenas o mecanismo de reação, tá bom? Então, voltando aqui, ó. Ó, rompeu, né? Ó, rompeu. Então, essa parte aqui aparece aqui, com as 3 hidroxilas. A gente usa só da cáustica, que é uma base forte. Forma o glicerol, tá? E o sabão. Então, amigos, eu sugiro, e nós vamos ver isso até com questões, eu sugiro que a gente comece a estudar, vocês estudem, assistam as aulas de novo de substituição, as 2 primeiras reações orgânicas. Eu sugiro isso, tá? E nós vamos fazer questões. Já haviam me pedido, semana passada, para a gente trabalhar com nomenclatura de ácidos e bases, formação de compostos, de fórmulas. Nós vamos fazer isso. Eu vou marcar com o Felipe a data de uma nova aula de exercícios. Pô, deixa eu falar uma coisa.
Pô, a aula de manhã vocês poderiam assistir, né, pessoal? Pô, na terça passada, a gente teve 2 alunos só. E, assim, teve um problema lá na conexão, mas então eu vou tentar jogar para o sábado de manhã. Para a gente fazer uma aulinha boa de Sábado exercício. de manhã eu não consigo É, assistir. eu acho que, Ana, você já tinha falado disso, Ana, que você não podia assistir aos sábados. Então, por isso que eu boto de manhã, moçada. Pois é, mestre, eu também não. Então vamos tentar assistir de manhã, pô. Que Esse da dia? outra vez eu botei pra acordar cedo, só que aí eu acabei dormindo de novo porque eu esqueci. Eu sei o Tchau. que é isso. Ana, eu sei o que é isso. Botar para despertar. Ah, vou dormir mais 5 minutos. Porra, dorme 4 horas. Exatamente isso. Eu Eu sei não. o que é. Eu sei o que é isso. Deixa eu só encerrar a gravação aqui que o Fred está demais. Tá terrível ele. Espera aí, Fred. Então, assim,